Hoje iremos fazer o estudo de divisores e múltiplos de um número natural. Então vamos entender o que são divisores. Divisores, né? Um número natural não nulo A é divisor de um número natural B quando a divisão de B por A é exata. Ou seja, quando eu faço a divisão e obtenho o resto zero, né? Ou seja, a divisão é exata. Então, quando o número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Aqui, ó, o exemplo aqui. B é divisível por A, certo? Então, quando eu falo aqui, ó, número natural não nulo, eu estou falando que é diferente de zero, ou seja, o A é divisor de B, certo? Mas o A não pode ser zero, o A pode ser qualquer número menos o zero. Então, o número natural não nulo são todos os números naturais, exceto o zero. O zero é um número nulo, não é positivo nem negativo, e todos os demais números reais são chamados números não nulos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, todos os números naturais, né? No caso a gente está tratando aqui dos números naturais. Todos esses números são números não nulos, ou seja, são números diferentes de zero. Então, a divisão ela não pode ser feita por zero, né? É uma inconsistência matemática, nós não podemos dividir por zero. Então, divisor nada mais é do que o número que divide outro número, né? Que dá uma divisão exata. Ou seja, deixa resto zero, certo? Então, ó, voltando aqui à definição de divisores. Então, um número natural não nulo A, ou seja, diferente de zero, é divisor de um número natural B quando a divisão de B por A é exata, certo? Então, quando eu faço a divisão de B dividido por A, eu tenho uma divisão exata. Como nesse exemplo aqui, 4 dividido por 2 é 2, certo? O resto é zero. Temos aqui um exemplo. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um, mas sobraram 3 balas. Então ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada e conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras. Isso foi possível porque a divisão 48 por 6 é igual a 8, né? Ou seja, uma divisão exata. Ou seja, 6 é divisor de 48. 6 é divisor de 48. Já a divisão 48 por 5, que é igual a 9, não é exata, pois tem resto 5. Ou seja, ela tinha 48 balinhas, né? Em outras palavras, ela foi montar, fazer a distribuição em saquinhos. Né? Então ela fez a primeira distribuição com 5 balas em cada saquinho e ela obteve 9 saquinhos, só que ficou sobrando um resto de 3 balas. Isso não é conveniente, né? Já que ela queria dividir em partes iguais. Então ela pegou e dividiu 48 balas em 6 saquinhos, né? Ela pegou 48 balas e dividiu de 6 em 6 e obteve 8 saquinhos. Exatamente 8. Então, em cada saquinho tinha 8. Em cada saquinho tinha 6 balas, certo? Ó, cada saquinho tinha 6 balas. Então ela montou 8 saquinhos e não sobrou nada, né? Então ficou com 8 saquinhos. Uma simbologia para a divisão, a gente sabe que existem várias simbologias, né, para a divisão. Então aqui, ó, por exemplo, aqui uma fração, que é só essa barra aqui, né? Tem também a divisão feita com essa barrinha aqui, que parece um L, né? Temos também, a divisão pode ser feita com essa outra barra assim, né? Tipo 4 dividido por 2. Eu poderia colocar assim, 4, né? Dividido por 2, né? Que daria 2. São só representações. Então, também poderia ser eu usar esse símbolo aqui para fazer a divisão, né? Que são 2 pontinhos e um traçozinho aqui no meio, ou então só 2 pontinhos. Então temos essas 5 representações mais conhecidas, né? Para fazer a divisão. Vamos agora entender o que é múltiplo, certo? Que são números múltiplos. Então, um número natural
A será múltiplo de um número natural B diferente de zero quando A for divisível por B, ou B for divisor de B, ou B for divisor de A. Vamos aqui, ó. Vejamos esse exemplo aqui, ó. A definição diz o quê? Diz que, ó, um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero, né? A gente já viu que não pode ser feita a divisão por zero. Quando A for divisível por B, ou seja, A é dividido por B, né? Ou B é divisor de A, tanto faz. Então o número será múltiplo, né? O número natural A será múltiplo de B quando eu puder fazer essa divisão e deixar o resto zero. Temos aqui um exemplo, ó. 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 4 dividido por 2 dá 2 e deixa o resto zero. É uma divisão exata. Logo, 4 é múltiplo de 2. Ok? Então, temos aqui um exemplo aqui, ó, com base nas questões. Certo? Ó, lá no formulário vai estar assim. Quais dos números a seguir são múltiplos de 8? Ou seja, você pega o 8, certo? Você pega esses números aqui, ó, que estão nas alternativas e divide por 8. Se der uma divisão exata, né? não deixar resto, se o resto for zero, então é múltiplo de 8. Aí você vai ver qual desses números aqui dá para dividir por 8, né? Então, por exemplo, se eu dividir o 15 por 8, eu vou ter uma divisão, não vou ter uma divisão exata, né? Vai dar um número com vírgula. Agora, se eu for dividir o 16 dividido por 8, aí dá, né? Que é 2. Vai dar uma divisão exata. Logo, o 16 é múltiplo de 8. Então, você faz essa divisão com todos os números aqui. Os números que der uma divisão exata, você vai ter a resposta. Você vai ter os múltiplos de 8. Ok? Só basta você dividir. Se você obtiver uma resposta exata, então é múltiplo de 8. Aqui no caso 16. Agora você vai fazer com os outros números e ver se é divisível por 8, certo? Aqui um exemplo aqui, ó, de múltiplo. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Esta semana Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Então vamos montar um quadro com a quantidade de figurinhas de acordo com o número de envelopes. Temos aqui, né, esse quadro aqui. Então a quantidade de envelopes, 1, 2, 3, 4, 5, até 5. E a quantidade de figurinhas. Então, um envelope tem 3 figurinhas, né? Então, o 2 envelopes vai ter 6. Então, nessa situação, estamos envolvidos numa multiplicação, né? Como eu falei, 2 envelopes vai ter 6, ó. Aí 3 envelopes vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Aí 4 envelopes, 4 vezes 3, que dá 12. 5 envelopes, que é 5 vezes 3 figurinhas, que dá 15 figurinhas, né? Pronto. Então, basta eu multiplicar aqui a quantidade de envelopes vezes o número de figurinhas que tem um envelope, né? Então, vai ser 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Então, os números 3, 6, 9, 12 e 15, né, ó, são exemplos de múltiplos de 3. Então, Paulo comprou 15 figurinhas e Rogério 9, né? Por quê, ó? Paulo comprou 5 envelopes, né? Logo, vai ter 15 figurinhas. E Rogério comprou 3 envelopes, logo vai ter 9 figurinhas. E esses números aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, são todos múltiplos de 3, certo? Por quê? Porque se eu dividir eles por 3, ó, você vai ter uma divisão exata. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, ó. 6 dividido por 3 dá 2, né? E assim por diante. Então, todos esses valores são múltiplos de 3. Então, basta você
multiplicar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 por 3, né? E você vai obter os múltiplos de 3. Lembrando, se eu quisesse continuar essa multiplicação, né, obtendo outros múltiplos de 3, bastaria eu ir multiplicando em sequência os valores por 3. Tipo aqui, ó, 6, se eu colocar 6 vezes 3, me daria 18. Então, 18 também era um múltiplo de 3, certo? E assim por diante. Comentando aqui as questões, aqui, na primeira questão, verifique quais dos números a seguir. Pronto, ó. Verifique quais dos números a seguir são divisores de 24. Então, basta você pegar o 24 e dividir por todos esses números aqui e ver quais deles dá uma divisão exata. Por exemplo, 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24, ou seja, a divisão é exata. Logo, 4 é divisor de 24. Aí você verifica com os outros números e marca as alternativas corretas. Ou seja, tem mais de uma alternativa certa, certo? Tem mais de uma alternativa aqui que é correta. Então você vai verificar se os outros são divisores de 24. Terceira questão. Qual é o maior divisor de 246 que é menor que 20? Ou seja, você vai dividir, pegar essas alternativas aqui e dividir o 246, por exemplo, pelo 8 e ver se dá uma divisão exata, né? Sendo que tem que obedecer essa condição, né? Que seja menor que 20. Então você vai pegar, fazer a divisão, pegar 246 e dividir por exemplo, pelo 8 e ver se a divisão dá exata. Aí faz isso com 5, com 17 e com 6, ok? Aí ele quer o maior divisor de 246. O maior valor desses aqui que dá para dividir, né, o 246. Aí a quarta questão. Qual é o menor múltiplo de 14 que é maior que 100? Ou seja, você pega aqui esses valores e divide por 14. Né? Se a divisão der exata, você tem um múltiplo. Aí ele quer um que seja maior que 100. Né? Por exemplo, aqui o 57 ou 56 já não é maior do que 100, né? Então, já não dá certo já. Essa resposta aqui já não é a correta. Porque ele quer saber qual é o menor múltiplo de 14 que é maior do que 100. Então vai estar entre essas três alternativas aqui, ó. Essa e essa. Você vai pegar elas e dividir por 14. Se a divisão der exata, né? Aí você vai ter um múltiplo. Aí você marca a alternativa correta. Aí aqui na quinta questão é a mesma coisa, né? Mesma coisa da quarta. Qual é o menor múltiplo de 2 maior que 300? Qual é o menor? Então, você vai pegar esses valores e dividir por 2, né? E ver qual deles dá uma divisão exata. Aí você vai ter um múltiplo de 2. Quando você divide, por exemplo, 333 por 2. Se a divisão for exata, você tem um múltiplo. E a questão pede que seja maior do que 300. 333 é maior do que 300? É. Se a divisão der exata, então é uma resposta certa. Aí você faz com todos, certo? Porque tem mais de uma alternativa correta. Todas as questões, tem algumas que tem mais de uma alternativa correta, tem outras que só tem uma, certo? Nesse caso aqui só tem uma alternativa correta. Mas você tem que testar, dividir todas elas por 2 e ver se é múltiplo.